Fala pessoal, tudo bem? No conteúdo de hoje eu gostaria de repercutir aqui com vocês no YouTube, com você também que nos acompanha aqui via podcast, né, ou também no TikTok, uma reportagem que produzimos lá no Guru dos Carros, né, confrontando então o Fiat Fastback Hybrid em relação ao Volkswagen T-Cross 200 TSI. Qual seria a ideia, né? A gente analisar então se de fato essa tecnologia de propulsão resulta ali em ganhos, né, para o bolso do proprietário do veículo, ou seja, você gasta mais, né, para adquirir um automóvel com esse tipo de tecnologia, no caso aí a híbrida leve, mas será que financeiramente ele vale a pena, né? Você de fato economiza no seu gasto anual com combustível ao possuir, né, um automóvel com propulsão híbrida leve? Então a minha ideia é confrontar aqui o Fiat Fastback Hybrid, né, aí recém-lançado, com o Volkswagen T-Cross. Por quê? Hoje em dia, né, o representante da marca alemã, ele não só é o líder em vendas, né, dentro da categoria de SUVs compactos, na qual o Fiat Fastback está inserido, como também o T-Cross, né, alcançou ali o posto, né, de SUV mais vendido aqui no mercado brasileiro hoje em dia, né. Vale salientar também que o T-Cross, nas suas configurações com motorização 1.0 turbo, ele já traz aí uma combinação mecânica muito eficiente, apesar, né, de não contar com o suporte ali da eletrificação, né? Então eu separei aqui, pessoal, tomei como referência, né, um motorista aqui que percorre 10 mil quilômetros por ano, né? E para esse nosso levantamento aqui nessa nossa pauta, eu considerei a média PECO, ou seja, dando um peso aqui, né, de 55% para os deslocamentos no ciclo urbano e de 45% aqui, né, para os deslocamentos rodoviários, o que retrata de uma maneira melhor o uso, né, ao qual aí os SUVs compactos são submetidos hoje em dia, né, por grande parte dos consumidores. É fato também, na observação, que essa média PECO tende a beneficiar mais, né, o Fiat Fastback, uma vez que a tecnologia de propulsão híbrida leve, ela traz ali, né, resulta em mais vantagens exatamente no uso urbano. Então aqui, né, para o Fiat Fastback, compartilho aqui com vocês os dados, né, então, motorista aqui percorrendo 10 mil quilômetros ao ano, com uso 55% na cidade, 45% na estrada. Aí eu separei aqui os dados, né, o consumo urbano com etanol de 8,9 km por litro, já o consumo rodoviário com biocombustível é de 9,8 km por litro, consumo urbano, né, com gasolina sobe para 12,6 km por litro no Fiat, e o consumo rodoviário também com gasolina é de 13,9 km por litro no Fastback Hybrid. Para os preços aqui dos combustíveis, eu utilizei então os dados da pesquisa mais recente da ANP, considerando a média no território brasileiro. Então chegamos aqui a um custo de R$ 6,10 o litro para a gasolina comum e de R$ 4,04 para o etanol. Então, com isso, chegamos aqui a um gasto anual, né, para o Fastback Hybrid de R$ 4.351,73 com etanol. Já com gasolina, o proprietário aí, né, do Fastback Hybrid nessas condições, ele gasta ali R$ 4.637,52 ao longo então de um ano, né? Migrando agora aqui para o Volkswagen T-Cross, na sua configuração 200 TSI, né, portanto aí com um motor 1.0 turbo com até 128 cavalos, então temos aqui, né, médias de 8,2 km por litro na cidade com etanol, já na estrada e com biocombustível a parcial oficial é de 10,1 km por litro, já o consumo urbano com gasolina é de 11,9 km por litro, e o consumo rodoviário com gasolina é de 14,3 km por litro. Né? Os preços aqui da gasolina e do etanol seguem os mesmos, né, como referência, assim como a distância percorrida aqui anualmente. Então, com isso, chegamos aqui, né, a um gasto com etanol de R$ 4.509,76, já com gasolina, o custo ali, né, nesses 12 meses com combustível seria de R$ 4.738,91, né? Então, qual é a conclusão? A gente nota, né, aqui, analisando todos esses dados, que de fato a economia no gasto anual com combustível é muito pequena, é praticamente marginal, por assim dizer, no caso aqui do Fastback Hybrid, né? Então a gente registra aqui uma economia de R$ 158
do Fastback Hybrid em relação ao T-Cross 1.0 Turbo no caso do gasto anual com etanol e de R$ 101,39 aqui com gasolina. Traduzindo aqui nessa diferença em termos percentuais, foi uma economia de apenas 3,6% aqui com etanol e de 2,1% com gasolina, né? E é interessante salientar, né, que além dessa diferença financeira ela ser aí muito pequena, né, é importante salientar que hoje, considerando os preços tabelados, o Fastback Hybrid é R$ 3.000 mais caro, né, em relação ao T-Cross 200 TSI, por exemplo, né? Hoje em dia, o Fastback Audace, que é a configuração mais acessível com a propulsão T200 Hybrid, ele é tabelado em R$ 151.990, já o T-Cross 200 TSI está no mercado por R$ 148.990. Então, essa diferença de R$ 3.000, né, a mais no preço do Fastback Hybrid na configuração Audace, ela acaba por anular, né, então, essa pequena vantagem aí financeira no gasto anual com combustível, né? Mas eu acho interessante, pessoal, até você levar em conta, né, aqui nessa questão do Fastback Hybrid, que são as vantagens, então aí alguns incentivos estaduais ou municipais concedidos para veículos eletrificados. Esse, no fim, acaba sendo um grande diferencial a favor aí do Fastback Hybrid, né? Porque, dependendo do estado, por exemplo, você tem direito a descontos ou até isenção total do IPVA, por exemplo. Aqui no caso da cidade de São Paulo, você fica isento do rodízio veicular municipal, né? Então são alguns benefícios que você deve pesar na conta, mas eu acho que quando a gente fala, né, exclusivamente aqui do gasto anual com combustível, eu acho que a escolha de um modelo híbrido leve, no caso aqui o Fastback, apenas por conta desse quesito, ela acaba sendo irrelevante, né? Porque como a gente conferiu aqui, a diferença é muito pequena, né? Gira em torno aí de 3 ou 2%, dependendo do combustível, né? Que acaba sendo aí irrisório, né? Vale a pena salientar que também esses benefícios para carros eletrificados você encontra hoje em dia, por exemplo, no Caoa Chery Tiggo 5X Pro Hybrid, né, que inclusive traz uma mecânica eletrificada mais sofisticada em relação ao Fastback Hybrid, né, como a gente já conferiu. Então, é isso, amigos. Esse é o conteúdo que eu gostaria de repercutir aqui com vocês, né? Falando, então, né, se é vantagem ou não, né, você optar aqui por um Fiat Fastback Hybrid, pensando aí na sua economia com o gasto anual com combustível, que acabou aqui, como a gente conferiu, né, acaba sendo muito pequena em relação a um SUV tradicional, como é o caso aqui do T-Cross 200 TSI não eletrificado, né? Então, de fato, essa diferença financeira, esse gasto a mais, né, por conta da tecnologia híbrida leve, ele acaba sendo marginalmente ele compensado, né, pela economia, então, na hora de abastecer. Mas, como eu disse, né, e reitero aqui, você teria que pesar nessa conta e sim, são os incentivos, né, tributários e fiscais que os automóveis eletrificados já recebem em alguns estados, né, ou municípios, então vale a pena você conferir na região onde você reside, né, quais são as vantagens para esse tipo de automóvel. Então é isso, amigos, espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil para você. A gente se vê em breve, um grande abraço e até mais!